Abra sua Bíblia, mano. Na epístola, na carta de Judas. Vai ser uma breve meditação na palavra de Deus. Nós temos a ceia. Judas, versículo 1. Judas é uma carta de um capítulo só, né? É lá antes do Apocalipse. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos cerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esta carta que foi escrita, segundo a maioria dos teólogos, por Judas, que era irmão de Jesus, né? Judas era irmão de Jesus, e dizem que Judas só veio se converter mesmo depois da ressurreição de Jesus. Está falhando aqui, ó. Que Judas veio realmente se converter depois da ressurreição de Jesus. Era irmão de Jesus, andou com Jesus, viu Jesus, né, realizar tanta coisa, mas só se converteu mesmo depois da ressurreição de Jesus. E Judas, escrevendo essa carta, a princípio ele queria escrever uma carta doutrinária, uma carta de ensino sobre a comum salvação, como diz aqui no versículo 3, acerca da nossa comum salvação. Mas ele de repente mudou o teor da carta e ele começou a trazer uma carta de exortação, de ensino, de admoestação. E Judas é uma carta, irmãos, extremamente dura. É uma carta muito dura. E Judas, ele tinha um temperamento bem forte, porque ele confrontava os líderes que se diziam líderes, os pastores e mestres que se diziam pastores e mestres, mas que estavam introduzindo heresias, ensinamentos falsos. E um dos principais que eles ensinavam era que, será que se nós já como fomos perdoados pela graça de Deus, qual o problema se nós continuarmos tendo algum tipo de pecado? Qual o problema se nós ainda pecarmos? Porque eles estavam ensinando que a graça de Deus era suficientemente maior do que o pecado, e eles automaticamente sempre estariam salvos. Sempre estariam salvos. E aquele outro versículo que diz, estavam usando da graça de Deus, né, para viver o que? Em libertinagem, em pecado. E ele começa a confrontar esses líderes, essas pessoas, e trazendo essa palavra de orientação para a igreja. E não é diferente do que nós temos visto hoje. Ele ensinava pelo o caminho, que era o caminho, que eles chamavam de caminho na época, no século I, que serviam a Jesus, que se entregavam para Jesus. Eles falavam que os seguidores do caminho. Só que esses mestres, esses pastores descobriram, né, uma brecha aí que eles inventaram e botaram um atalho, que não era o caminho mais, era um atalho. E esse atalho tem permanecido até hoje na história da igreja. O atalho para se chegar a Jesus, o atalho para se alcançar a vitória. E Judas sabia que muitos estavam tendo essa visão errada, leviana do pecado nas suas vidas. E não tem sido diferente hoje, irmãos. Nós, como pastores, que às vezes conhecemos e estamos mais ligados em algumas coisas, a gente vê pessoas, líderes, que não estão se preocupando nem um pouquinho
com a vida do seu rebanho. Nós tivemos aqui algumas pessoas que nós, pela misericórdia de Deus, já pudemos acompanhar, já pudemos discipular, e nós temos visto algumas tendo um grande crescimento espiritual, crescendo, sendo abençoadas. E já tivemos também pessoas que a gente começa a ensinar, a orientar à luz das Escrituras, né? Como que ela tem que se portar, como que ela tem que andar como um crente. Uma pessoa que busca a salvação, que busca a vida eterna, que busca a santidade. E a gente orienta, a gente ensina. Mas a pessoa quer um atalho. E até como hoje teve o batismo, uma das coisas que, para você poder entrar para o grupo daqueles que estão lá sendo discipulados para serem batizados, né? É você começar a ter uma vida correta diante de Deus. E aqui a liderança da igreja, do Ministério Filadélfia, tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Para que você esteja com a sua vida correta, com a sua vida certa, que você esteja acertando a sua vida. Existem algumas coisas que são exceções, que tem que se, né, a nível de tratamento com o pastor da igreja, então ele decide, ele conversa, porque são coisas que são mais problemáticas, né, e precisa ter um acompanhamento pastoral, e muitas vezes até o pastor orienta que a pessoa até realmente se batize. E nós temos visto isso acontecer, e a pessoa é muito abençoada depois disso. Mas pessoas que a gente orienta e que uma, por exemplo, começou a namorar um rapaz, aí começa a frequência a diminuir na igreja. Um rapaz que não era cristão, daqui a pouco esse rapaz está morando na casa da pessoa. Então nós não podemos botar essa pessoa para fora. Nós temos que amar essa pessoa e procurar orientar. Mas elas mesmo começam a se excluírem do meio. E aí vai num outro local, num outro arraial, chega lá na primeira vez e está tendo um batismo. E o pastor pergunta: quem quer se batizar? E ela levanta a mão e vai lá e é batizada. Então nós não temos esse costume aqui na Assembleia de Deus Filadélfia. Nós queremos ver a pessoa crescer na presença de Deus, ter uma vida de mudança, ter uma transformação, né? Porque esse evangelho do atalho, irmão, está levando muita gente para o precipício. Já que na parte do ofertório, o pastor Marcelo falou alguma coisa, né? E infelizmente nós sofremos o dano aí fora de sermos... as pessoas começam a falar de nós, né? Fazer piada e tudo mais, porque muitos não dão exemplo nessa área. Mas esta carta, que é uma carta para doutrinar, uma carta para ensinar, para chamar a responsabilidade, né? É uma carta de um proveito tão grande, irmãos, para mim e para você, que se eu fosse você, quando eu chegasse em casa, eu pegava um capítulo só, lia essa carta, relia e meditava nela. Porque você vai ver como Deus vai falar com você através dessa carta. Como Deus vai te abençoar através desta carta. Porque eu quero dizer uma coisa: na hora que você estiver passando pela maior prova da sua vida, pela maior luta, pela maior dificuldade, não vai ser pregador de prosperidade, de bênção, que vai encher o anseio da tua alma, que vai preencher o anseio da tua alma. Vai ser uma palavra dessa abençoada, que vem direto do céu, para fazer com que eu e você venhamos a crescer na presença de Deus. Nós temos visto muitos cristãos hoje, pastores teóricos, mas verdadeiros ateus na prática. Vou te explicar. Ateus na prática. Conheço pessoas que não creem em Deus. A própria irmã, quem conhece a irmã Lucidéia da Taquara, ela é uma pesquisadora, trabalha na área de pesquisa. Ela tem vários amigos ateus mesmo, cientistas, ateus. Ela olha, são pessoas extremamente íntegras, corretíssimas no seu dia a dia, nos seus afazeres, no lidar, no trato com as pessoas. Muitos ateus são extremamente íntegros. Mas por que eu digo que nós temos visto cristãos que são ateus na prática? Porque o ateu, irmão, ele não crê em Deus.
ele não tem nenhum temor a Deus, ele não presta nenhuma reverência e temor a Deus. E infelizmente nós temos visto hoje, dentro das nossas igrejas, pessoas que são crentes, mas que são ateus na prática, porque fazem tudo, e muitas vezes coisas extremamente erradas, sem nenhum temor a Deus. Se você tem vivido uma vida assim, e não tem tido temor a Deus, hoje é dia de você consertar a sua vida. Hoje é dia de você se voltar para Jesus. Hoje é dia de você pedir perdão a Ele, se arrepender. Porque Ele diz: se você confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, te purificar de toda injustiça. Nós temos que confessar o nosso pecado a Jesus, para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele mude o nosso viver. Porque não pode, irmão, continuar como nós temos visto. Pessoas que estão na igreja, namorados estão na igreja, saem da igreja num culto e outro, e também vão para os motéis. Irmãos que no seu trabalho, não é verdade, enganam, recebem suborno, recebem peitas, como diz a palavra de Deus. Pessoas que mentem, que inventam dificuldades para vender as facilidades, e essas pessoas que professam serem cristãs. Nós precisamos ser pessoas que vão mudar quem está do nosso lado. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que tirar do nosso meio todo engano, toda mentira, todo mal pagador. Se você comprou, você tem que pagar. Se você está enfrentando uma dificuldade, que isso qualquer um pode enfrentar, uma dificuldade, desemprego, qualquer um pode enfrentar, mas você tem a obrigação de pelo menos dar uma satisfação. Você tem a obrigação de pelo menos procurar quem você deve. Você tem a obrigação, irmão, de dizer que assim que melhorar, você vai honrar com o seu compromisso, porque você teme a Deus, porque você serve a Deus, e que você quer fazer as coisas sempre corretas na presença de Deus, para que Ele sempre que olhe lá do céu, Ele te ache, porque Ele olha para os fiéis que estão na terra. Não existe problema algum se você tem algum tipo de dificuldade. O problema está em você querer fugir, o problema está em você não dar satisfação, o problema está em você não se mostrar uma pessoa que realmente vai cumprir com toda a sua obrigação. Pessoas que têm traído a sua esposa, têm traído o seu marido, e isso tem que acabar e sair do meio do povo de Deus. Foi uma pesquisa essa semana, diz que o Rio de Janeiro bateu o recorde de divórcios no Brasil. E é triste ver que um grande percentual deste número são casais que estão dentro das igrejas. Nós temos que pedir misericórdia de Deus, irmãos. O tempo está sendo remido, Jesus está voltando. Muitos não estão atentos à sua palavra, à sua verdade, e estão querendo levar a sua vida do seu jeitinho. Então eu fiz essa introdução da epístola de Judas, para que você possa receber um alerta na sua vida hoje pelo Espírito Santo de Deus, e você seja um luzeiro bem alto, que ilumine, né? Se você seja um sal que não seja jogado na terra para ser pisado por outros, mas que você seja um sal que venha salgar, um sal que venha temperar, um sal que venha preservar tudo aquilo que Jesus tem te dado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero me ater com você no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Irmão, que coisa linda esse versículo. Que coisa linda. O Senhor, Ele sempre está aí para nos ensinar, para nos exortar, como foi na quarta-feira passada, aquela mensagem abençoada, que no final estava aqui, sentindo tanto a presença de Deus sobre a disciplina, né? Sentimos a presença de Deus, porque Ele corrige quem Ele ama. Jesus corrige quem ama, e graças a Deus que Ele nos ama, amém?
E graças a Deus que nós às vezes somos corrigidos, para que saiamos do atalho e voltemos a andar no caminho. Voltemos a andar no caminho. Glória a Deus. Eu e você, nós fomos chamados por Jesus. Abra sua Bíblia em João 10, 2 e 4. Algum irmão aí com a voz forte aí atrás, leia, por favor. João 10. Do 2 ao 4. Amém. Glória a Deus. Jesus é o nosso pastor. Ele nos chamou, Ele nos chama. Você conhece a voz dele? Você conhece a voz de Jesus? Amém? Glória a Deus. Aqui nesse texto faz uma alusão que ele estava chamando as pessoas a saírem do judaísmo, que tanto prejudicava o envolvimento deles com a vida cristã. Jesus estava chamando eles a saírem do judaísmo. Jesus hoje chama a mim e a você. Nos chamou para que nós entrássemos no seu arraial. E Ele continua nos chamando para que nós venhamos a sair do comodismo que muitas vezes nós nos encontramos. Que venhamos a sair do ativismo religioso que muitas vezes nós nos encontramos. Porque muitas vezes você pode estar dentro da igreja fazendo tanta coisa, e que você virou um ativista. E não é mais alguém que verdadeiramente está fazendo a obra com cuidado, com zelo, com amor, e cuidando também da sua saúde. Não é verdade? Então Jesus nos chamou, e Ele quer te chamar hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele está te chamando hoje, e Ele te chamou com certeza, porque se você está aqui hoje, você foi convidado por um parente, por um amigo, por um outro irmão, por alguém. O Espírito Santo de Deus foi quem usou essa pessoa para te chamar, e Ele continua chamando. Então nós fomos chamados, aleluia. João 15:16. Alguém leia também João 15:16. Vamos relembrar esses versículos abençoados, irmãos, para a nossa vida. Amém. Foi Ele que nos chamou para que nós viéssemos a dar frutos. E fruto que permaneça. E fruto que permaneça. Tem um obreiro nosso, um diácono, que ia ter um acompanhamento muito bom para um dos irmãos que se batizou hoje. Deu um acompanhamento muito bom, de discipulado, estava sempre lá. Mão fraquejava, ele estava lá, ajudando, orando com o irmão. Né? Isso é fruto que permanece. Isso é fruto abençoado, né? Então Ele nos chamou, nos designou para que nós venhamos a dar fruto. Mais um texto, Marcos 10, 49 e 50. Marcos 10, 49 e 50. Amém. Esse texto fala da cura do cego de Jericó, né? A cura do cego de Jericó. E Jesus mandou chamar. Ele estava importunando. Os discípulos falaram que ele se calasse, porque ele estava importunando. Esses mesmos discípulos que no capítulo 8 de Marcos viram Jesus curar o cego de Betsaida. Jesus curou aquele cego, onde ele jogou saliva nos olhos do cego. Foi saliva, se eu não me engano, é isso? Isso. E esses mesmos discípulos
E depois estava aqui esse homem, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo a soberania de Cristo, mesmo sendo cego na sua vista natural, e espiritualmente ele já estava enxergando que Jesus era o filho de Davi. Quando tantos hoje têm a sua vista perfeita, mas são cegos espiritualmente, não conseguem enxergar que Jesus é a solução da sua vida, que Jesus é a solução do seu pecado, que Jesus é aquele que chama, e quando chama realiza um milagre, quando chama faz alguma coisa, quando chama ele muda a vida de alguém, quando chama ele muda, irmão. Jesus está te chamando hoje. Se você ouvir e atender o chamado de Jesus, ele vai mudar a sua vida. Ele quer e vai mudar a sua vida. Aleluia. E ele chamou esse homem. Chama, traz. Tem bom ânimo. Levanta que o mestre te chama. Diz que ele de um salto lançou fora a sua capa e veio ter com Jesus. Você precisa lançar fora a tua capa para encontrar com Jesus. Você precisa lançar fora isso que tem te prendido para se encontrar com Jesus. A capa tem impedido você. A capa tem atrapalhado o seu caminhar. Eu não sei que capa é essa, você sabe. Mas se você lançar fora isso, lançar aos pés de Jesus, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Ele vai realizar um milagre na sua vida hoje, irmão. Ele vai realizar um milagre na sua vida. Você que nos visita hoje, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma restauração na sua casa, na sua família, uma restauração no seu interior. Ele está aqui para fazer isso. Aleluia. Só lançar fora a tua capa. E Jesus, que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Como é precioso a gente poder enxergar, não é verdade? Como é precioso. Eu lido com isso quase todo dia. Lá com os médicos, lá das clínicas de oftalmologia, eu vejo pessoas que chegam, cuidado, já perderam uma vista, tiveram que fazer evisceração do olho, e ter aquele cuidado com a outra que sobrou assim, tremendo, né? A pessoa tem uma preocupação. Pessoas que já perderam, que têm apenas 10% de visão, né? Não enxerga quase nada. E Jesus restituir assim, é algo muito, é para ser grato para a vida toda. E eu sei que Jesus já te restituiu muita coisa, né? Você tem que ser grato, você tem que ter gratidão ao Senhor. E a gratidão, irmão, às vezes não é só você ofertar, dizimar, você achando que você cumpriu uma obrigação, que você já está quite. Só gratidão é você doar a sua vida em prol, fazer alguma coisa, né? Como os irmãos hoje caíram dentro ali da piscina, sabe? Tiraram tudo, ficaram suados, né? Tiraram o sapato, arregaçaram a calça, e você poder doar. Eu hoje fiquei um pouco triste, que eu cheguei aqui atrás, fui ver o departamento infantil, então estava tão suja que essa lateral, estava tão suja de folha, de galho, né? Falei, poxa, Deus podia tocar no coração de alguns irmãos, para chegarem 15 minutinhos antes, pegar uma vassoura e limpar a casa de Deus, né? Limpar a casa de Deus. Não vou falar não, mas isso pode ser até para os levitas, sabia? E hoje falam levitas, né? Mas levitas era no Antigo Testamento. E o que levita mais fazia era trabalhar, era limpar o templo, carregar as coisas. O que menos levita fazia era cantar e tocar, sabia disso? Só que hoje está diferente, né? Então, irmão, se você tiver esse desejo no coração, faça algo. E você vai receber de Deus, que eu sempre fiz isso, eu falo aquilo que eu sempre vivi. Eu sempre fiz isso na casa de Deus, de limpar, de arrumar, sabe, desde quando eu estava na igreja. E Deus vai acrescentando, é aquilo que o pastor Marcelo falou, ele foi abençoando, não quer saber de barganhar. Deus vai acrescentar para você. Deus vai te abençoar, glória a Deus. Então nós fomos chamados.
nós somos, sempre seremos amados. João 3,16, não precisa nem pedir para abrir, a gente pode recitar esse versículo, não pode? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, irmão? É que o versículo é tão decoradinho, que a gente lê tanto, já leu tanto, né? Que passa às vezes tão batido por nós. Mas que amor é esse? Que amor é esse? De alguém dar o seu filho por outra pessoa que nem conhece, que é um pecador. Então nós fomos chamados, nós somos amados. Você está aqui hoje porque você é um amado de Jesus. Você está aqui hoje porque você é um amado do Senhor. Você é como a menina dos olhos, que diz a palavra de Deus, né? Menina dos olhos de Deus. Nós somos amados. E nós somos guardados. Olha que coisa tremenda. Eu e você somos guardados. Abre em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, 4, 5 e 6. Pode bem forte, pode ler, se ajudar. Amém. Nós somos guardados, irmãos, pelo poder de Deus, mediante a fé. Mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, mediante a fé que Judas estava defendendo, de batalha diligentemente por essa fé, nós somos guardados por Jesus. Você hoje foi guardado por Jesus não sei quantas vezes. Eu e você estamos sendo guardados por Jesus. Mesmo que, como diz no versículo 6, mesmo que embora em algum momento da nossa vida nós estejamos sendo contristados por várias provações, por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma tristeza, você está sendo guardado por Jesus. Ele está nos guardando, porque a palavra dele é imutável, ele não pode voltar atrás, e ele prometeu que nos guardaria, e ele está guardando cada um de nós. Ele nos guarda, irmãos. Até às vezes a luta que eu e você podemos estar passando faz parte do projeto de Deus nos guardar de alguma coisa. Faz parte do propósito de Deus em nos ensinar, em nos orientar, em nos capacitar, em nos amadurecer, para que lá na frente nós sejamos guardados de algo muito maior, e quem sabe eu e você não resistiríamos. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E para encerrar esse último texto, João 17. João 17. Esse texto tão lindo da palavra de Deus, João 17, do 11 ao 17. João 17, do 11 ao 17. Joel, lê o 11 e o 12. Rosa, lê o 13 e o 14. Pastor Marcelo, lê o 15, o 16 e o 17, por favor. Joel, o tempo está passando.
11 e 12. Alto, João. 17. João 17. (17, 11 e 12). Glória a Deus. Você viu, irmãos, quanta promessa de Deus está nos guardando nesse texto? Pai, guarda-os em teu nome. No versículo 12, guarda-os em teu nome. Jesus pedindo por mim, pedindo por você. Guarda-os no teu nome. No versículo 12 ele fala, guarda-os no teu nome, esses que o Senhor me deu, guarda-os no teu nome, Senhor. Eu vou para junto de ti, Pai. O mundo me odiou, o mundo vai odiá-los, Senhor, porque eles não são do mundo. Eu e você, nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. E se o mundo não tem alguma diferença com você, tem algum problema. Se o mundo não tem algo contra você, tem algum problema. Se o mundo não se deixa influenciar e não se influencia pela igreja, tem algum problema. Porque Jesus disse que o mundo nos odiaria. Então hoje você vê que eles fazem toda a alusão à libertinagem, ao homossexualismo. Está todo mundo saindo do armário. Não é verdade? Todo mundo saindo do armário. Tem que respeitar. É o direito que eles têm de se amarem. Agora o jovem, a moça, o rapaz cristão que quer se preservar para o casamento, ele é feito de quê? Chacota. Na faculdade, todo mundo quer tirar sarro, como dizer fora, quer tirar onda com eles, quer mexer. Ih, cara, que não sei o que, você nunca saiu com ninguém. Ih, é beber, é isso, não é verdade? E eu louvo a Deus que tem um movimento aí crescendo. Tem um movimento crescendo de jovens, de rapazes, de adolescentes, de moças, que eles estão com compromisso, né? De terem uma vida, uma sexualidade sadia. E sexualidade sadia no casamento. Sexualidade sadia no casamento é sendo abençoado por Jesus. Se você gosta de ouvir isso ou não, aqui a palavra de Deus é pregada, né? A palavra de Deus aqui é pregada. E aí você vai ser abençoado. Se você é jovem, está com esse propósito no coração, continue. Continue. E quando alguém quiser falar alguma coisa, você diz, eu tenho direito de escolha, eu escolho. Eu tenho direito de escolher para a minha vida, né? E depois você não vai ser um adulto aí frustrado, cheio de problema emocional, sentimental, né? Cheio de frustração. Você possa colocar verdadeiramente a sua vida na presença de Deus, porque o Senhor está nos guardando, Ele nos guarda. E Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Como Deus tem nos guardado do mal, amados. Como Deus tem nos guardado. Acontece às vezes alguma coisa ruim com a gente, acontece, porque senão Deus também seria injusto, né? Senão também Deus seria injusto. Alguma coisa acontece.
mas pelo que você vê aí fora, o que está acontecendo com essa sociedade afastada de Deus, tanta desgraça, tanta dificuldade, tanta briga familiar, das pessoas se odiarem, né? Tantos suicídios, tantas pessoas viciadas em drogas, se afogando nas drogas, né? E ontem, eu lembrei aqui agora, ontem eu fui lá no aniversário, e eu tinha um amigo que morava no mesmo prédio, que eu não via há anos, eu fui lá fazer uma visita a ele estava em casa. E ele me contando que um cunhado da mãe dele, que era tio dele, né? Faz 40 e poucos anos, com 2 filhos, de repente, já com essa idade, se viciou em crack. Com 40 e poucos anos de idade. Foi para uma balada aí, bebeu alguma coisa, deram um crack, o cara viciou em crack. Com 40 e poucos anos de idade, ficou desorientado, tomou chumbinho dentro de casa, irmão. Se matou na frente dos filhos em casa. Olha o que o diabo está fazendo, né? É o papel dele, vem para roubar, matar e destruir. Mas se você quiser aquele que vem para dar vida e vida com abundância, ele está aqui nesta noite.